Bom dia a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor abençoe e continue nos guardando, né? A Ele toda honra e toda glória. Se nós amanhecemos, abrimos os nossos olhos, é porque o Senhor tem nos sustentado. E ai de nós, se não fossem as mãos poderosas do Senhor, né? Que todos os dias tem nos levantado para a gente vencer leões, né? Aleluia, e vencer gigantes, mas com a presença dele, porque sem ele nós nada somos, amém? Oh glória! Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra lá em Mateus, capítulo 16, versículo 26, amém? Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Glória a Deus, né? Vamos ler novamente aí. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em que recompensa da sua alma? Glória a Deus, né? Aqui é a palavra do Senhor. Primeiramente, né, Senhor Pai? Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Que eu não venha falar de mim mesmo, Pai, mas que seja o teu Espírito Santo, pois eu sou o vaso em tuas mãos. Usa a minha boca, Pai. Usa a minha vida, meu Deus. Pois eu preciso e dependo de ti. Sem ti eu nada sou. Glória a Deus, né? A palavra do Senhor aqui, ela é bem clara para mim e para você, né? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Que adianta, né, irmãos? A gente, aleluia, tá ali, né? Às vezes na frente do pastor, da pastora é uma coisa, mas fora é outra. Até ganha almas, né? Ganha muitas almas, mas está perdendo a sua própria alma, não é verdade? Sendo que uma alma para o Senhor é tão valioso, é tão valiosa, que não tem nada que se compare ao valor de uma alma, né? Tem até um louvor que eu gosto muito que fala assim: irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderia comprar, né? Porque o valor, amados, o valor de uma alma não se compara, né? Pois uma alma para o Senhor vale muito. Então nós temos que compreender, né, este versículo aqui, né, de Mateus 16, 26, ele questiona o valor, né, aleluia, de se obter todas as riquezas e conquistas do mundo em troca da perda da alma, né? A passagem destaca a importância de priorizar a vida espiritual e a salvação eterna, sem os bens materiais e as ambições terrenas. Por quê? Amados, quando nós falamos aqui dos bens materiais, primeiramente, não é proibido eu e você termos uma casa boa, um carro bom, não, ter dinheiro na conta não é proibido, amados, porque a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, ela, como é que eu vou explicar para os irmãos? Ela é a providência para o homem, para a mulher de Deus. Só que o problema é que aonde está o coração? Quando o homem e a mulher coloca, vamos supor, aí eu coloco a minha casa na frente de Deus, aí eu coloco o meu carro na frente de Deus, né? Tipo assim, é mais importante para mim os meus bens materiais do que a presença do Pai. Não. E não existe nada, irmãos, mais precioso do que a presença do Pai. Não existe marido, pai, mãe, filho, não. Deus em primeiro lugar. Não é o dinheiro, não é a parentela, a família, não. Primeiro lugar, prioridade na vida de um homem e de uma mulher de Deus é buscar o reino do Senhor e a sua justiça. E as demais coisas ele vai acrescentar na minha e na tua vida, mas buscar primeiro o reino do Senhor, né? Porque, como eu falei, não é proibido a gente correr atrás de ter uma casa. Não, irmão, não é proibido, eu não tô falando isso. Mas não é a gente também colocar o nosso coração, a ambição, deixar que o nosso coração tenha ambição de ouro, de prata, entendeu, irmãos? Mas que o nosso coração venha estar ligado, aleluia, glória a Deus, que o nosso coração venha ter sede de todos os dias buscar a presença do Pai. Entendeu, irmãos? Os irmãos, eu sei que os irmãos estão me entendendo, né? Porque muitas das vezes
Muitas pessoas batem no peito e falam: ah, mas a minha conta bancária é X, nossa, coitadinho daquele ali é outra, que não sei o que, até humilha. Tem pessoas, amados, que se Deus não perdoa falar, mas tem um ditado que eles falam, que você dá asa à cobra, é perigoso a cobra voar. Mas é porque, irmãos, eu vou explicar aos irmãos, isso não é na Bíblia não, tá, irmãos? Isso é um ditado que eu já escutei, que eu tenho certeza que os irmãos devem ter escutado também. O que eu quero dizer assim, que muitas das vezes, se Deus, né, nos dá muito, muito mesmo, muita riqueza, ser milionário, será que nós vamos pensar em buscar a Deus? Será que nós vamos ter sede? Será que nós não vamos nos esquecer dele? Entendeu, irmãos? Porque muitas das vezes o homem, ele fica soberbo, prepotente, se acha o tal, o poderoso. Eu sou o tal. Eu tenho riqueza, eu tenho terreno, eu tenho casa. Amém. Glória a Deus, que Deus continue abençoando. Mas que o nosso coração, aleluia, glória a Deus, não esteja ligado nos bens materiais, que a gente esteja ligado na salvação. Que nós estejamos preocupados, não com a nossa conta bancária, não com, isso, aquilo. Mas, irmãos, se tem uma coisa que nós, homens e mulheres, estou falando para todos nós, que devemos nos preocupar, é com a presença do Espírito Santo, irmão. Porque, olha, irmão, a nossa alma vale muito. E nós precisamos ter uma vida com intimidade com o Senhor. Nós precisamos buscar a Ele todo dia e falar: Senhor, Pai, sonda meu coração, Senhor. Se porventura ele estiver ligado a algo que não esteja te agradando, que o Senhor, Pai, me arranca, porque eu quero ter sede de Ti. Não é verdade, irmãos? Porque o que vale o homem ganhar almas para o mundo inteiro, mas perder a sua alma, não é verdade? Eu não falo só com ambição de dinheiro, eu falo às vezes com vícios, que às vezes eu sei que não é fácil, porque vício não é fácil, irmão, mas se a pessoa pegar com Deus, a pessoa vence sim. Se colocar Deus em primeiro lugar, a pessoa vai vencer os vícios. Porque os vícios veio aí para nos destruir, mas Deus é maior. Deus é maior que combate, que destrói todo vício na minha e na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu peço intercessão de oração dos irmãos, amém? Pela minha vida, em nome de Jesus, pela minha casa, pela minha família, pelo meu casamento, pela minha filha, né? Porque, irmãos, não é fácil, o diabo tem se levantado, né, contra nós, mas maior é Deus que está conosco. E nós temos que viver em oração, em santidade e colocar o nosso coração em Deus, em primeiro lugar, buscar a Ele, ter compromisso com Ele. Não é fazer compromisso com o homem e com a mulher, não, mas é com Deus. O nosso compromisso maior é com Jesus, aleluia, que nos amou primeiro. Jesus não olhou primeiro o dinheiro, até porque Deus, ele é o dono do ouro e da prata, ele nem precisa. Eu falo assim, mas independente disso, ele olhou primeiro para mim, para você, não por nada neste mundo, ele olhou para nossa alma, ele se importou, aleluia, glória a Deus, com a minha e a tua alma, com as nossas vidas, não é verdade? Então nós também, amados, temos que ser gratos ao Senhor a cada dia, porque se estamos de pé, é a misericórdia dele. Porque, irmãos, é muita luta quando a gente abre os nossos olhos na nossa cama. Até em sonhos, Satanás tem nos perseguido, mas Deus tem nos guardado. Porque quem está conosco, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele está cuidando de tudo, amém? Voltando de novo, novamente aqui, amados, em Mateus 16, 26, né? Glória a Deus. Por que Jesus perguntou a Bartimeu, né? Que queres que eu te faça? Deixa eu só ver se é isso aqui ou eu saí do contexto, irmãos. Tá. Não, mas aí sobre esse versículo que eu tô falando, tá nesse contexto também. Por que Jesus perguntou a Bartimeu, o que queres que eu te faça, né? Aleluia, glória a Deus. Jesus faz essa pergunta porque ele quer que a pessoa reflita o que realmente é necessidade do seu coração. É o que a gente está falando aqui. O que realmente o seu coração necessita? O que o seu coração, o meu coração, o nosso coração precisa, né? Essa pergunta faz com que esse cego pense, e talvez ele tenha pensado que Jesus pudesse dar-lhe uma visão, né, além do normal, uma visão emocional, visão espiritual, quem sabe, né? É assim que Jesus fez essa pergunta. E Jesus já fez essa pergunta a Bartimeu, já sabendo que ele precisava da cura de sua visão.
Mas ele queria saber, assim, aonde está verdadeiramente o coração de Bartimeu. Ele só queria aquela visão ali, que é igual eu falei aqui, que é uma visão normal, né? Igual nós mesmos vê, ou uma visão emocional, uma visão espiritual. Uma visão, assim, de colocar Deus em primeiro lugar e agradecer a Ele por cada milagre que eu e você tem vivido. Porque, irmãos, muitas das vezes a gente pede, mas será que a gente não tá fazendo uma oração errada? Ou seja, a nossa oração tem que ser: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dê força. Pai, tira de mim a vaidade, a soberba, a prepotência, a arrogância. Que eu venha buscar o Senhor em primeiro lugar. Limpa o meu coração. Sonda-me, Senhor. Que eu venha perdoar as pessoas que me feriram. Que as pessoas que eu feri me perdoem, Pai. Porque do mesmo jeito que eu sou ferida, eu também feri pessoas. Porque não somos perfeitos, né? Perfeito é Deus. Mas nós temos que colocar, aleluia, a nossa vida no altar do Senhor, né? E se preocupar, sim, amados, com a nossa alma. Porque Jesus, o que ele mais importa é com a nossa alma. Não é com isso daqui, não, porque isso daqui vai ficar. Isso daqui é passageiro. Isso daqui, irmãos, vai para debaixo da terra. O bicho vai comer. Mas e a nossa alma, o nosso espírito? Ele vai ter que dar conta a Deus. Não é verdade? Então, amados, eu gosto muito aqui, olha pra você ver quando fala: o que dará o homem em recompensa da sua alma? Ou seja, né? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Não tem, amados, porque não tem nada que vai recompensar, como eu falei aqui, a alma, porque a alma tem um valor imensurável. Nós somos muito importantes para Deus. Deus, ele quer, amados, ele quer a nossa intimidade, a nossa busca. Ele quer uma vida em santidade e renúncia. Como eu falei, irmãos, ai de nós se bater no peito e falar eu não peco, já tá pecando, porque nós somos pecadores. Mas eu quero dizer assim, tem a palavra do Senhor que nos diz assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. E o Senhor quer que eu e você, aleluia, mesmo que às vezes nos achamos fracos e falamos: Senhor, nos ajuda a vencer, Pai. Ajuda a vencer esse pecado para me herdar a minha salvação. Senhor, não tá fácil, não é fácil, mas me ajuda, Senhor. Tira de mim esse espinho na minha carne. Muitas das vezes, irmão, eu lembro até daquela passagem de... É Paulo, né? Eu acho que é Paulo mesmo, que fala sobre o espinho da carne, né? Que ele tinha um espinho na carne, que a Bíblia não relata o que era, né? Sobre o espinho na carne. Mas, irmãos, aí Deus, eu acho bonito que quando Deus fala com ele, né? Mas a minha graça te basta e o poder... Irmãos, peraí, deixa eu caçar aqui, porque não é bom a gente, né? Falar assim, deixa eu olhar aqui direitinho. É Paulo, minha graça te basta. Deixa eu olhar direitinho aqui, irmãos, pra mim não falar, né? Coisa errada, porque a palavra do Senhor é coisa séria, né? E a gente não tá aqui pra brincar, não. Nós levamos o evangelho, é lá em 2, irmãos, Coríntios. 2 Coríntios 12, 9 do 11. Aleluia, né? Olha o que o Senhor fala aqui, né? O que diz 2 Coríntios 12 do 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha para você ver. Esta passagem é uma resposta de Cristo ao apóstolo Paulo sobre um sofrimento persistente. Afirma que a graça de Deus é suficiente para suprir todas as necessidades, né? Além disso, o versículo ensina que o poder de Deus é demonstrado de forma mais clara quando as pessoas se reconhecem fracas. Tá vendo, irmãos? Porque o importante é a gente falar: Senhor, sou sim pecadora, sou falha, né? Não é bater no peito, não, amados, é falar com Deus mesmo: Senhor, me ajuda, me socorre, Pai. Porque na tua palavra nos diz, né? A tua graça nos basta. A tua graça nos basta. Então, só da gente ter, amados, a graça do Senhor Jesus todos os dias na nossa vida. Oh, glória, aleluia. Já é uma dádiva tão grande que nós recebemos. Já é um presente tão glorioso que papai dá para mim e para você. De direito a todos os dias a gente lutar. Aleluia. Glória a Deus pela nossa salvação, para a gente sentir a presença, para a gente ter essa força que não é nossa, porque quem nos coloca de pé, eu falo sempre, amados, eu não me canso de falar, quem nos coloca de pé é Jesus, é Deus.
Porque se fosse olhar para as nossas perseguições, tribulação, calúnias, difamação, irmãos, quem seria nós? Nós não estaríamos aqui, não. Mas a graça do Senhor tem nos sustentado. A graça do Senhor tem nos levantado, nos capacitado. E quando nós estamos fracos, aí que o Senhor, aleluia, nos encontra forte. Porque, aleluia, na nossa fraqueza, Ele dá a força que nós precisamos. Oh, glória. Obrigado, Espírito Santo. Sem Ti, sem Jesus, nós não somos nada. Irmãos, sem a presença de Jesus a gente não canta, não louva, não prega, não ora, não fazemos nada. O que mais importa é a gente ter a presença. O que mais importa é onde o meu e o teu coração esteja. Oh, aleluia. Eu posso sentir a presença do Senhor aqui, amados. E que o Senhor venha tocar no coração de vocês, que vocês também vão sentir essa presença. Que é a presença do Espírito Santo. Como Deus tem cuidado de nós. Aleluia. Amados, a graça do Senhor é a graça, é a misericórdia, é o amor tão grande dele por mim, por você. Não tem nada que se compare a esse amor tão grande. Ele deu o seu único filho para morrer por nós ali naquela cruz. Para que eu e você, para que hoje eu e você tenhamos, aleluia, o direito, né, de poder adorar Ele, exaltar, para a gente ter a nossa salvação. Porque senão, amados, nós estaríamos perdidos, nós não teríamos nem direito à salvação. Mas o nosso Deus, Ele é amor, Ele é grande, Ele tem misericórdia, Ele tem livramento para nós todos os dias, Ele cuida de nós todos os dias. Ele todos os dias está ali, ó. Levanta, filho, eu estou contigo. Não temas, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Ele pega na nossa mão, aleluia, glória a Deus. Ele pega na nossa mão, nos levanta, nos capacita. O importante, irmãos, é a gente pedir ao Senhor, Senhor, sonda o meu coração, Pai, me ajuda, porque, Senhor, a tua palavra diz aqui, Pai, Mateus 16, versículo 26, pois que aproveita o homem guardar o mundo inteiro se perder a sua alma. Que adianta, irmãos, a gente aqui achar que, nossa, como eu falo, não estou falando só de riqueza, também riqueza, porque hoje, infelizmente, né, infelizmente está tendo muita avareza, soberba, prepotência, né? Um humilhando o outro por causa da sua condição financeira, tá tendo muitas humilhações. Mas eu falo assim, a gente tem que pedir ao Senhor, Pai, que o meu coração, Senhor, não estejam em bens materiais, em filhos, em família, não, irmãos. Não é que eu não tô falando pros irmãos orar, os irmãos vai sim lutar pela sua casa, sua família, seus filhos, vai sim, em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer, mas você tem que colocar o seu coração. O seu coração tem que estar nele, em Deus, confiando nele. Você tem que estar com o seu coração ligado na presença de Jesus. Porque Ele é que é tudo na sua vida. Ele que tem que ser prioridade. É Ele que tem que ser prioridade no começo do seu dia, na sua tarde, na sua noite. Assim como Daniel, aleluia, nos deixou o legado, amados. Daniel orava de manhã, de tarde, de noite. Não importa se você ora 5 minutinhos, 2 minutinhos, 3 minutinhos. O importante é você, aleluia, ter uma intimidade. Ter, aleluia, glória a Deus, uma conversa com o seu Pai. Com o seu Pai que te ama, que cuida de você, que livra você, amados, de tantas coisas que a gente não vê. Mas ai que se Deus abrir os nossos olhos espirituais, misericórdia. Porque, irmãos, ao nosso derredor tem demônios. Tem demônios se levantando contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa casa, contra o nosso serviço, irmãos, contra o nosso ministério, contra a nossa fé. Mas maior é o Senhor. Maior é a graça dele, o cuidado dele que ele tem tido comigo e com você. Mas para isso, nós temos que dedicar ao Senhor, amados. Porque, irmãos, vale a pena. Vale a pena a gente ter, se precisar de perder tudo, perde, mas não perca
a presença de Deus. Não perca essa presença por nada. Não perca, amados. E saiba de uma coisa, a sua alma, a nossa alma é muito valiosa para o Senhor. Continue perseverando e tendo fé e buscando ao Senhor, porque Ele é contigo. E a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, amém? Que o Espírito Santo venha falar mais e mais no coração dos irmãos. E mais uma vez, eu só agradeço a Deus por cada um de vocês aqui, meus inscritos, né, do canal. Eu só tenho a agradecer, lembrando que eu tenho aqui, amados, o meu caderninho de oração, amém? Aonde eu anoto os nomes, né? Aonde eu intercedo. Nós oramos meia-noite, 3 horas da tarde, estamos em oração, amado, né, irmãos? Porque, na verdade, a oração, ela é a chave da vitória. E não há, irmãos, não há vitória sem a gente orar, sem a gente perseverar e pedir a proteção de Deus. Porque precisamos, irmãos, muito da proteção de Deus, né? Principalmente nos dias que estamos vivendo, que são, né, aleluias, cumprimento da profecia em Apocalipse. Então, que nós venhamos colocar o nosso coração em Deus, somente nele. Porque de tudo depois, Deus está no controle de tudo. Quando você coloca Deus como prioridade, Ele vai cuidar de todo o resto na sua vida, de todas as áreas da sua vida. Mas coloque o Deus que nós servimos no centro, coloque Ele em prioridade. E não se esqueça, você é uma joia rara do Senhor. Você é precioso, é preciosa para Deus. Jesus te ama e eu também em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos. E vamos continuar ligados na fé. Aleluia. E orando uns pelos outros. E a vitória nossa é do povo de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos.